Boa noite a todos, é um prazer estarmos juntos nesta terça-feira. Eu me sinto muito feliz de poder estar com vocês, de alguma maneira dividir essas experiências e orarmos juntos, e isso para mim é muito bom. Então, vamos para o nosso tema? Bora. Eu estava em um hotel muito confortável. Termas era o Pousada do Rio Quente, não sei quantos já viram esse hotel, e nesse hotel gostoso lá, estava tudo muito bem, com a minha família, virada do ano, foi um presente poder estar ali. E depois do jantar, fomos todos para as margens do lago. Tem um lago quente, bonito. E aí soltaram vários fogos, aquele negócio assim belíssimo, todas as luzes apagadas, o lugar escuro, fogos bonitos. E então todos demos as mãos, o negócio assim ficou tão familiar, tão agradável. E de mãos dadas, todos cantaram juntos aquela musiquinha que vocês conhecem, que diz: Adeus, ano velho. Lembra disso? Feliz ano novo, que os sonhos se realizem no ano que vai nascer. E o final? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eu fiquei pensando assim, como cantavam e repetiam isso, eu pensei, será que a minha felicidade seria muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Será que é exatamente isso que eu quero, ou queria naquele momento para o novo ano? Não haveria mais em meu coração para ser satisfeito do que o dinheiro no bolso e a saúde? E eu comecei a pensar, fiz uma visão rápida da vida, e eu disse: Senhor, não são esses fatores que me darão felicidade. Eu quero mais as coisas do céu. Eu entendo que essas vão me tornar felizes, porque as da terra, as promessas para a terra não são otimistas, como eles estão pensando. Deixa eu reposicionar o notebook aqui. A Bíblia não é otimista quanto ao que deve ocorrer no futuro. Então, a ideia de um futuro promissor, de um ano melhor, parece que não é bíblico. É muito fácil quando a gente vai na Disney, vocês que têm a Disney aí, deixa eu só tirar o áudio que está muito forte aqui atrás, né? E a gente vê esse cenário bonito na virada do ano, aí, essas coisas belíssimas. Mas o mundo não é a Disney. O mundo é diferente disso. E o contexto bíblico descrito em 2 Timóteo, capítulo 3, ele é desanimador. Olha só. Você sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele, então, começa a descrever os tempos difíceis. E os tempos difíceis são descritos aqui em vários versos, dizendo: os homens serão avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes, e assim vai uma lista imensa. E depois de dizer isso, diz assim: também todos os que piamente querem viver em Cristo estarão em pior situação, padecerão perseguições. Então, nota que para nós cristãos, o cenário não é promissor. Você não espere o ano seguinte melhor que o anterior, porque a sequência bíblica é de que as coisas irão de mal a pior. Se 2022 foi mal, 2022, biblicamente, levaria numa situação, numa projeção pior. No verso 13 diz: mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando. E aí vem o conselho para nós, no verso 14: tu, porém, permanece no que você aprendeu. Não é esse cenário triste de cada ano, e agora eu vou trazer isso para a realidade mais próxima, de cada semana, de cada dia, que vai nos desanimar. Permanecer firme naquilo que a gente sabe. Como é que faz isso? Aí é o segredo, aí é o desafio, e é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Aqui está minha esposa e eu. Vocês não veem direito, está parecendo uma foto negativa, né? Olha, quando eu saio, melhora. Está vendo? Deve ver que eu não posso estar na tela. Eu tenho uma filha que está à esquerda, de roupa preta, e uma nora, de roupa branca. Elas até são parecidas quando estão com o cabelo penteados iguais. A minha filha tem um esposo querido, que é o meu genro, à esquerda, e o meu filho está à direita. E as duas ficaram grávidas no mesmo mês, praticamente. Então, eu tive 2 netinhos, que são quase gêmeos. Olhando para esses pequenininhos, com tanto amor, eu comecei a imaginar como será educá-los em um mundo que vai de mal a pior. E olhando para isso, eu me lembrei de um hino do Inário, que foi escrito pelo Gaither, e a Glória Gaither.
E esse hino, eles escreveram olhando também o filho pequenininho, quando nasceu. E esse hino é bonito no nosso cenário, quando a gente canta esse hino, entendendo esse contexto, deles olhando para a criancinha, e com essa expectativa de um futuro complexo aí nesse mundo, eles fizeram aquele hino Porque Ele Vive. E aí sim, porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive a esperança, porque Ele vive, e aí sim, aí vem o ânimo. O ânimo é porque Ele vive. O ânimo não é uma visão otimista da vida, o ânimo é porque Ele vive. Então vamos entrar no tema de forma mais direta. O tema de hoje é Buscando Forças em Deus. É uma série, na verdade, não é só esse. Depois nós vamos ver Deus é maior do que os seus problemas. Nós temos algumas coisas, mas vamos nos concentrar no de hoje. Isaías 40, 28 a 31 é a base em que a gente vai andar. Ele descreve uma diferença grande entre Deus e os seres humanos. E a diferença é a seguinte. Vou ler. Isaías 40, 28 em diante. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Pronto, aqui está a diferença. Deus não se cansa. Todo o restante também do verso mostra outras diferenças. É inescrutável seu entendimento, dá força ao cansado, presta atenção nisso, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão de cansado, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se fatigarão, caminharão e não se cansarão ou não se fatigarão. Isso é mais do que uma promessa bíblica. E Deus não somente promete, ele tem prazer em fazer isso. Há uma prova aí nos Estados Unidos, no deserto do Vale da Morte, e essa prova é bem interessante. Ela é chamada de Maratona de Badwater. Fica na região do leste da Califórnia, anotei alguma coisinha aqui, é uma ultramaratona no Vale da Morte, é a mais difícil do mundo, são 217 quilômetros, a temperatura é em torno de 56, 57 graus, tem que correr em cima da faixa branca do asfalto, porque se você correr fora da faixa branca do asfalto, o tênis derrete. Então, para ter uma ideia do desafio. E aqui está a Francesca Conte, e essa maratonista vai participar dessa maratona. E ela, então, vai, aí está ela. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu vi o áudio. Deserto do Vale da Morte, um dos ambientes mais hostis da Terra. Todos estão prontos para a partida, e ela, então, dá a partida. Eu vou procurar um pouco, evitar um pouco as cenas, porque demora um pouquinho, eu quero ser mais rápido. Qual o segredo desta corrida? Os corredores começam no ponto mais baixo do hemisfério ocidental. Em seguida, são 217 quilômetros de estrada e 2.600 metros de elevação no final. 217 quilômetros, uma subida de 2.700 metros no total entre o início e o final da corrida. Aqui está a Francesca e vai ter a largada agora. Ignorar a dor. Isso significa ignorar o cérebro. Ela precisa ignorar a dor. Essa é a primeira regra de quem corre essa corrida. Ignorar a dor. Como ignorar a dor? Nós estamos numa corrida para o céu. Vamos fazer agora uma similaridade aqui. Vamos fazer a comparação. Na nossa corrida para o céu também é uma subida. A dela também tem subida. A temperatura aqui, às vezes, queima os nossos pés, queima o nosso corpo. As dificuldades existem. E ela precisa ignorar a dor. Que coisa interessante. A largada ocorre nesse momento. Tá bem. E ela vai embora. Ao correr um pouco, ela diz das dificuldades. Ela diz assim: É a mente contra a ultramaratona. Você precisa treinar o cérebro a não pensar na distância. E, depois de 6 horas, ela diz o seguinte: a temperatura é 55 graus. 6 horas de corrida. 6 horas de corrida. As dificuldades são grandes e ela agora começa a descrever dificuldades. Ela diz assim, ela está correndo à noite também. Você não pode parar essa corrida. É uma corrida constante de dia e de noite. E depois de um bom tempo correndo, ela tem vários motivos para desanimar. E ela começa a descrever alguns motivos. Vejam bem. Meus pés estão com bolhas. Eu tento lutar contra a dor. O problema é que algumas vezes eu estou cansada. E ela continua. Estou deprimida.
Estou preocupada com a distância. E quanto falta ainda para chegar. E se você puser a dor em cima de tudo isso, há momentos que não dá para suportar. Queridos, os nossos pés aqui na terra, na caminhada para o céu, têm bolhas. As dificuldades se assemelham a dela. E ela olha para esse cenário, olhando as dores da vida, ela diz, dá vontade de desanimar. Estaria eu falando hoje para alguém que tem vontade de desanimar nessa corrida, que tem olhado esse cenário e tem sentido muita dor nos pés, de linguagem figurada, dor na alma, dor. E você olha para o cenário e fala assim, será que compensa continuar correndo em direção ao céu com tanta dificuldade? Ela chegou em um ponto tão difícil, assim como outros na Bíblia. Jesus olhando para Pedro, no momento de adversidade, ele disse assim, Pedro, eu orei por você, porque amanhã a adversidade vai ser tão grande para você, que é muito provável que você não resista, Pedro. Olha só. Ele diz, eu orei, Lucas 22, verso 32, para que a sua fé não desfaleça. Pedro, você não pode desanimar, Pedro. Pedro, vai ser difícil amanhã. Ei, Pedro, mas eu preciso de você na caminhada. Pedro, não desanime. Que coisa linda. Este conselho é para nós. Pode trocar o nome de Pedro pelo seu nome. Não desanime na caminhada, está difícil, tem bolha no pé, a alma está doendo. Ei, filho, ele orou por você. A oração que Jesus fez por Pedro é extensiva também a você e a mim. Vamos para adiante. Eles param em uma casa, porque ela não está aguentando mais. Olhe a situação dos pés dela. Ela está desanimada, ela está com o corpo muito quente, bem aquecido, e agora ela diz assim, olha, eu até posso tentar, mas está difícil isso. As bolhas do pé, não sei se aparece aqui as bolhas, talvez não apareça aqui, vai aparecer depois. E ela disse, olha, eu posso tentar ainda andar um pouco mais, mas eu já não tenho força e eu acho que eu não consigo chegar ao final da corrida. Vamos deixá-la nesse ponto de desânimo, depois a gente volta para isso. Quando a gente descreve na Bíblia, quando se fala em dois caminhos, há um engano aí. Não há dois caminhos. A Bíblia insiste em um caminho. Jesus fala, eu sou o caminho. O outro não é caminho, o outro leva para a morte. Morte não é final, morte é tragédia. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, é porque só ele é esse caminho, não existe um outro caminho. Agora a pergunta é, se ele é o caminho, e a gente tem que andar por ele, por que todo mundo não entra por esse caminho? Bom, a descrição bíblica é essa aqui. A porta é estreita, tem uma larga. O caminho aqui descrito é um caminho apertado, é um caminho difícil. Sabe, queridos, essas coisas, elas precisam ficar bem claras para nós. Não é só a porta que é estreita, o caminho é estreito. Eu ouço muitos sermões, Zina e demais amigos, sobre a porta estreita, mas eu não ouço tantos sermões sobre o caminho estreito. Parece que a gente quer entrar pela porta estreita e encontrar um caminho largo. A gente quer um cenário asfaltado para o céu que não existe. Quando Cristo disse, no mundo tereis aflições, ele já antecipou, é no meio de tribulações que vocês vão caminhar. O que me alegra é que quando o oleiro trabalha com o barro, antes da forma, existe um momento muito ruim para o barro. Primeiro ele pega o barro e ele começa a amassar o barro. E agora ele aperta o barro sofre muito na mão do oleiro, mas para tirar as pedrinhas do barro, para tirar as bolhas do barro. O processo não é que o oleiro não ame o barro, é que o oleiro entende que um vaso só tem valor se for puro. O processo de purificação, queridos, passa por tribulações. Não é falta de amor, é o inverso. É que o oleiro quer olhar para você e fazer de você o vaso que ele desejava que você fosse. Mas não dá para fazer isso sem ser espremido, apertado. Os momentos difíceis da vida têm que funcionar para nós como uma academia, para nos fortalecer e não para desanimar. Mas eu vou entrar mais na prática adiante. A sequência, veja bem, a porta é estreita, o caminho é apertado, essa é a descrição de profecia, e nesse caminho existem algumas coisas. Primeiro, nós temos que andar com Cristo. Andar com Cristo, andar com Deus real. Falamos isso no primeiro momento, lá atrás. Você tem que ter um relacionamento com Cristo momento a momento. E aí entre os 5 passos da oração. Você tem que ter essa comunhão íntima. Não vou repetir isso. A segunda coisa interessante é que tem que ter uma nova relação com Cristo. E quem tem uma nova relação com Cristo, obrigatoriamente terá uma nova relação com o pecado.
Haverá, então, um novo modelo de vida em relação ao pecado. O pecado tem que passar a ser odiado. Você tem que ter os olhos fixos em Cristo. Não podemos ter os olhos fixos em outra coisa. Satanás tem um cardápio delicioso. E é esse o grande problema, é que é saboroso. Eu gosto de insistir nisso quando eu falo para os jovens. Quando a mulher do Potifar aparece para José, com aquela camisola preta, eu sempre faço uma descrição assim um pouco forte na cabeça dos jovens, o sol batendo atrás, ela armou o esquema para ele. Você não pensa que ela chegou por acaso ali, bem maquiada, arrumada, pronta, na melhor performance, que ela apareceu. José do Egito era um menino viril, novo, na melhor performance sexual da vida dele. Ele olha para aquela menina linda e maravilhosa e ele não questiona que ela tem celulite, que ela tem alguma coisa. Era perfeita, era perfeita. Potifar escolheu a melhor. Aquilo que ele podia, ele era o Rabissares, ele era o homem abaixo da cabeça do rei, era ele teria quem quisesse. E quando ela se apresenta para ele, ele olha para o cardápio e diz, é muito bom. Mas ele vê o preço. Aqui está o problema. É que o diabo tem o mesmo preço para qualquer dos seus cardápios. E ele olha o cardápio, ele insiste num ponto magnífico, ele não perde tempo contemplando o cardápio. Ele olha o cardápio, vê o preço e diz, como poderia eu soltar a mão do meu Deus? Sabe, filha, você é linda, é maravilhosa, mas tá caro demais. Eu não posso trocar isto aqui que eu tenho por isso aí que você me oferece. É essa a essência do relacionamento com Deus. Nessa caminhada, ou você se prende com os olhos nele, ou o cardápio do diabo desvia de nós a caminhada. O que mais? Temos que amar o que Cristo ama e odiar o que Cristo odeia. A nossa semelhança tem que ser grande com Cristo. Sabe um perigo que a gente tem? A gente diz assim, temos que ter, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e, aí a gente fala, a fé em Jesus. Não, não é a fé em Jesus. É a fé de Jesus. A fé em Jesus o diabo tem. E tem muito maior do que a nossa. E não vai ser salvo. Não é fé em Jesus, é a fé que Jesus tem, que o conecta ao Pai numa intensidade que nada pode romper essa ligação. É a fé que Jesus tinha que nós precisamos de ter. E aí muda um pouco o cenário. Bom, tem gente que é pior do que o diabo crê e estremece, tem gente que só crê, nem estremece. Então tá pior do que. Mas vamos para diante. O que mais? Tem que odiar tanto o pecado a ponto de não praticá-lo. Esse é o nível de ódio que a gente tem que ter para com o pecado. E o mais interessante é o seguinte, esse é o momento em que, por vezes, as dificuldades de João 16:33 nos levam ao desânimo, e nesse desânimo vem, por vezes, momentos em que a gente, olha, coloca a mão e diz assim, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Nesta hora, Deus diz, você é o sal da terra. Você fala, Senhor, desculpe, está havendo engano. Eu não consigo mais ser sal, eu não consigo mais ser luz. Nós nascemos gostando do que está errado. Sorvete é melhor do que alface, e as coisas são assim. Mas a natureza divina, ao ser implantada em nós, as mudanças vão acontecendo. Desânimo todos terão. Você tem Moisés desanimado, você tem Jonas desanimado, Elias desanimado, só eu, Pedro desanimado, Paulo, miserável homem que sou, e você tem Jesus no momento tremendo da vida dele, que é no conflito de vontade, onde ele também passa por um momento difícil de decisão ali. Mas diante de tudo isso, existe algo ainda um pouco pior. Eu estou piorando, depois eu conserto o sermão, tá? Por favor, não desanimem enquanto eu não acabar. É quando você espera um milagre e ele não vem. Porque nós falamos de um Deus real, de um Deus poderoso, de um Deus que atende orações. E algumas vezes parece que esse cenário não é compatível com a Bíblia. O que a gente está vendo ao nosso lado não bate com o Deus de amor maravilhoso naquele momento. Eu posso tirar esse paletó, vocês deixam aqui, que eu estou com o ar-condicionado ligado. Vocês acreditam nisso? 2 ar-condicionados aqui em casa, na minha frente, e estou com calor. É porque eu estou em Belém do Pará. É um lugar um pouco mais quente. Mas vamos lá. Olha que interessante. Era ser sábado à noite e o segundo tenor do meu quarteto trabalha no pronto-socorro municipal. Se eu contei isso aqui, me permitam contar novamente, porque às vezes tem histórias que, Zina, que eu não estou seguindo a sequência, eu posso colocar alguma coisa aqui e repetir, mas se alguém assistir esse tema, ele precisa de ver essa história. E o Ismael, ele trabalha na tomografia, daqui a tomografia, do pronto-socorro municipal. Canta no quarteto conosco. O telefone tocou, quem ligou para ele era Henrique. E Henrique, em desespero, diz, Ismael, me socorre. A minha mãe acabou de ter um AVC.
E ela precisa urgente de uma tomografia. Pelo amor de Deus, salve a minha mãe. Ismael disse, não dá para levá-la para o pronto-socorro, porque a tomografia está quebrada há 5 meses e ninguém quer consertar. Os médicos não têm interesse, eles não precisam trabalhar, ficou bom. Os pacientes precisam, mas não têm força para pressionarem, enfim, está quebrada, não tem como. Ismael disse assim para Henrique, leve a sua mãe para um outro lugar, onde está o Levi, é um outro hospital aqui pertinho, lá deve resolver o problema. Tá bom. 6 horas da manhã de domingo, passou a noite inteira. O telefone toca, de novo, era Henrique. Ismael, mamãe passou a noite em cima de uma maca. Ismael, mamãe não consegue falar. Ismael, mamãe está morrendo aqui no pronto-socorro municipal. Não há tomografia, nada funciona. Ismael, tem misericórdia de mim, Ismael. Eu não sei o que fazer. Ismael, então, disse Henrique, eu vou orar, porque eu não tenho alternativa. Mas Deus tem. E depois de fazer a oração, pegou o carro e foi lá para o pronto-socorro municipal. Quando ele chegou naquele lugar, viu a pobre daquela senhora, uma irmã adventista, em cima de uma maca, abandonada a noite inteira. Ismael, aquilo doeu tanto no coração dele. Ele foi lá na tomografia, ele trabalhava lá, estava fechada, mas ele tinha a chave. Entrou, se ajoelhou ali e disse, oh, meu Deus, tu tens poder. É uma serva tua que está ali morrendo em uma maca. Eu tenho um aparelho em minha frente. Eu sei interpretar o que está aqui, mas eu não tenho como fazê-lo. Por tua misericórdia, não deixa a tua serva assim. O Senhor fez milagres no passado, faz agora. Olha, Senhor, tem misericórdia dela. E com uma coragem do Espírito Santo, porque humanamente falando ele não teria, ele se levantou, foi lá, chamou o Roberto, que era genro dela, e disse, Roberto, vamos trazê-la para a tomografia. Mas não podiam andar pelo caminho normal, porque se algum paciente disse, entenderia que voltou a funcionar e estava cheio de gente que precisava. Levaram no colo, com uma dificuldade imensa, lá por trás, escondidinho, entraram, ele colocou, então, aquela senhora ali na maca. Fez mais uma oração clamando a Deus por um milagre e apertou, ligou tudo direitinho e apertou o botão da tomografia. E quando apertou, nada aconteceu. Esse é o cenário. Se tivesse tido um milagre aí, funcionasse, você diria, louvado seja Deus, louvado seja Deus. A essência do cristão verdadeiro é aquele que, quando a tomografia não funciona, ele diz, louvado seja Deus. Oh, queridos, precisamos crescer a um nível espiritual tal, que mesmo com lágrimas nos olhos, digamos, está tudo conectado, está tudo certo entre nós dois. A minha fé não se abala pelas circunstâncias. O mundo que eu enxergo é o de lá, não é o de cá. Se as coisas não estão acontecendo aqui, não é problema meu, porque eu tenho certeza que o meu Deus não me deixou. Deus tem que estar no controle quando as coisas não funcionam. É fácil você louvar a Deus e dizer louvado seja Deus quando você está comendo filé, bacalhau, salmão, sem nenhuma apologia à carne. Está sentado no sofá da sua casa com a conta bancária boa. Mas quando as adversidades fazem as lágrimas rolar, a pergunta é, onde está a nossa fé em Deus? Vamos voltar para o verso bíblico, Isaías 40. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus e a terra, não se cansa. E aí diz, dá força ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Isso não é só uma promessa, isso é a vontade de Deus, da força sobrenatural, quando a adversidade também é sobrenatural. Agora, de que força ele está falando? Será que é força física? Bom, vamos ver se o foco é físico. Tem uma sequência de versos aí, ó. Eu não vou ler os versos todos, vou ler só um pedacinho para ganhar tempo. Isaías 35 diz, dizei aos turbados de coração, sede fortes. Ué, então não é força física, é força da alma. É força para a dor da alma. Jeremias 31 diz, porque satisfiz a alma cansada. Então é a alma, novamente. Mateus 11, 28, descanso para vossas almas. Hebreus 12, verso 3, lá fala sobre a luta com o pecado, e ele fala, desfalecendo em vossos ânimos. Nota que o cenário que Deus insiste em que a força dele precisa entrar, não é na área física, é a dor da alma, é a dor da desilusão, é a dor quando parece que você está abandonado, o céu está escuro, quando nada ocorre como você imaginava. E os pastores passam por isso? Será que o pastor também sofre isso? Eu tenho grande admiração por esse homem, chama Luciano Subirá, um homem de Deus, um pastor. Olha o que ele conta. Vamos ver se vocês conseguem ouvir bem o áudio. Foi somando. Eu lembro de uma manhã que eu acordei para lá de desanimado.
Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para Deus quando acordei foi o seguinte, falei, a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E eu sei que a tua palavra é que é a verdade e não o meu sentimento. Mas deixa eu ser honesto com o Senhor a respeito de como eu estou me sentindo. Já aprendi há muito tempo a ser honesto com Deus. Até porque mesmo que você não seja, Ele sabe como você está. Né? Então eu falei para Ele, a sensação que eu tenho é que o Senhor me jogou nessa cidade, trancou a porta por fora, engoliu a chave, se mandou e me largou aqui sozinho. E não tem nem como fugir daqui. E eu falei para Deus, o sentimento é de abandono. Falei, eu sei que isso não é verdade, mas eu não estou conseguindo alinhar a minha emoção com a verdade da palavra e quero ser honesto. Levantei, fui para uma reunião de oração que a gente ia logo cedo. E foi trabalhar. É um pastor. Nós estamos ouvindo de um pastor. Os desânimos também alcançam os pastores. Mas vamos para a medicina, que eu só resolvo os problemas na medicina. É aqui que eu consigo resolver. Vamos lá. Primeira coisa importante, isso é um eletro. Dá para ver aí. O pessoal que não entende de eletro vai aprender rapidinho. O eletro é como funciona um coração. E o elétron são as ondas elétricas de um coração. Então, a gente tem ali a onda P, está aqui, QRS é esse negócio, um T, e aí se repete. Isso é uma batida cardíaca. Deixa eu mostrar um elétron melhor. Aí está um elétron convencional, tá? Nota que no elétron, vou colocar esse elétron aqui, vou colocar aqui um caminho embaixo. O elétron tem ondas que sobem e ondas que descem. O elétron é a vida. É a forma como o coração funciona, é a forma como a vida existe. É com altos e baixos. É nesta academia de altos e baixos que o cristão vive. E Deus nos coloca numa academia de altos e baixos para que cresçamos espiritualmente. Eu sei que é difícil entender isso, mas é isso que Deus diz. Ninguém fica forte espiritualmente sem passar pela academia de Deus. Alguém fala, Marcos, mas eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse uma linha igual essa que está aqui, só a linha. Tem como ser? Tem. Mas sabe como é que é o nome dessa linha? Está aí o nome dela, morte. Quando você vê um elétrico com uma linha dessa, é a morte. A vida espiritual é um elétrico com altos e baixos. Você não terá uma linha constante. Bom, entendido isso, como é que a gente deve se comportar? Alegria e aflição não podem ser sequenciais, tem que ser simultâneas. Eu vivo alegre e eu vivo em meio às aflições, mas a minha alegria não está condicionada a uma condição na qual não existam aflições. Quando Cristo disse, no mundo tereis aflições, ele já disse, e passem por elas com bom ânimo. Foi uma ordem dele. Por isso ele promete dar força para aquele que tem que passar pela aflição com bom ânimo. Porque essa força não é nossa, é sobrenatural. Segundo, a alegria do cristão não morre com a aflição, ela permanece com a aflição. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:11. Se está humilhado, como também se está honrado, de tudo e de todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. E aí ele conclui com palavras poderosas. Ele diz, aprendi a viver contente em qualquer situação. Queridos, essa é a essência de um verdadeiro cristão. As adversidades podem produzir lágrimas nos seus olhos, mas não podem produzir um buraco no seu coração. Elas podem produzir momentos em que os olhos são cobertos pelas lágrimas, mas a mente não deixará de estar conectada com Deus no meio das aflições. Sabe por que não? Porque, vamos entender aqui, tipos de cansaço, rapidamente. Primeiro, cansaço, ocorrências ruins. Ocorrências ruins, consecutivas na vida. Eu ia contar a história do Floriano, conto outro dia. Um homem que veio de uma sequência de acontecimentos ruins, veio conversar comigo e disse, pastor, a melhor coisa para mim é a morte. Olha a sequência da minha vida. Segunda coisa, fazer coisas boas, constantemente. Ah, pastor, mas fazer coisa boa é obrigação da gente. Coisa boa cansa, cansa. Gálatas 6, verso 9 diz exatamente isso. E não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa. Esposas queridas, quando o esposo chega em casa com os amigos, que você vai para a cozinha fazer comida, e de novo no outro dia fazer comida, e fazer comida prestando de gente, cansa ou não cansa? Cansa. E sabe o que Deus está falando? Não canse de fazer as coisas boas. Elas cansam, mas não faça isso, continue fazendo. Terceira coisa que nos cansa, esperar coisas boas que não vêm. Esse é um momento difícil. O provérbio diz assim, a esperança adiada desfalece o coração. Provérbios 13:12. Então, o nosso cansaço vem nessa direção. Ocorre que o nosso cansaço costuma resultar em prejuízo na oração.
Aqui está a essência do problema. É que, a partir do momento em que o nosso cansaço, o nosso desânimo tem como desemboca num prejuízo à oração, nós entramos num momento difícil, porque a oração é a única saída para a solução do problema. Quando você vê Salmo 69, verso 3, aqui já não é mais oração, aqui já é choração. Olha só, eu estou cansado de chorar, de clamar, aliás. A minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. É você esperar e as coisas não virem. É a tomografia que não funciona. É o momento em que o cenário divino, bíblico, é otimista, mas o cenário na sua frente não bate com aquele ali. Lucas 18, verso 1 diz: contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Queridos, o diabo trabalha para que, em meio às aflições, você lance culpa sobre o amor de Deus e se afaste dele. É exatamente o inverso. O único caminho que pode reverter esse quadro ruim é a oração. Isaías 40 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quais? Os que se mantiveram fiéis. Os que não se separaram de Deus terão a força renovada. Os outros não. Vamos para outro verso bonito. E aí a gente viu os passos da oração, ó, aqueles 5 passos. Eu já ensinei para vocês isso uma vez, eu acho. Os 5 passos da oração, como é que eu faço. Lá, quando eu falar sobre oração, eu reviso isso, ok? O culto, hinos. A gente tem uma série de coisas que nos fortalece nas horas difíceis. Hinos, jejum, vigília, tudo isso. Bom, entendido tudo isso, vamos lá. Minha filha, aí está ela, formou em medicina. No dia da formatura disse: pai, eu tenho um sonho, eu quero que o senhor me carregue no colo. E aí eu disse: mas você está meio pesadinha, sempre sem querer te ofender. Mas papai, eu quero. E aqui estou eu com ela no colo. Não sei se vocês conseguem ter ideia do cenário aqui. Quando acaba essa cena bonita, fotografaram do meu lado direito um jovem alto, bem forte, um tal de Udi, que também se formou, esse cidadão aqui, meu filho, disse: pai, eu também tenho um sonho. Eu digo: não vai com essa história. Não entra nesse esquema que não vai. Pai, eu também quero que o senhor me coloque no colo. Ô, glória! Aí o velho pai disse: eu vou ter uma hernia de disco, mas eu vou colocar no colo. E aqui eu coloquei ele no colo para também tirar a fotografia. Hoje ele está com 80 e tantos quilos, 90 quilos, tem 1,80 m e tal. Enfim, mas vejam, queridos, ao passar eles na faculdade particular, eu sou um pastor, eu não ganho como médico. E a minha condição financeira não daria para pagar a faculdade particular dos 2 filhos por todo o curso. Eu orei tanto para que eles passassem numa faculdade do governo, e Deus os coloca na particular. É aquilo que a gente olha e fala assim: por que Deus não fez como eu queria que ele fizesse? Porque a minha ideia era melhor do que a dele. Porque parece que eu sei gerenciar minha vida melhor do que Deus. E quando Deus escolhe por um caminho, a sensação que a gente tem é culpar Deus, porque ele não foi suficientemente inteligente para aceitar a nossa trajetória, o nosso caminho. Quando nessa hora você tem que olhar para o céu e dizer: Senhor, o problema não é meu. Ele pesa mais do que a minha força. O Senhor prometeu a força, é para o Senhor que eu entrego. E a gente vê os milagres. Eu vou deixar essa história em aberto e a gente vai continuando. Deixa eu ir para adiante um pouquinho. Como é que Deus nos fortalece? De 2 formas. Primeira, ele vem ao nosso encontro. Essa é uma maneira. Exemplo bíblico, está lá. Paulo dizendo: eu fiquei sozinho na hora do meu julgamento, 2 Timóteo 4,17. Mas na hora mais difícil, o Senhor assistiu-me e fortaleceu. Portanto, Deus veio a Paulo no momento em que ninguém podia vir. Os amigos não estavam, ele estava só, era um julgamento, e então Deus veio a Paulo. Outra situação em que Deus veio, Juiz 6, verso 12. Ali era Gideão. O anjo aparece para Gideão e diz assim, a palavra do anjo é interessante: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele diz: desculpe, o senhor está enganado. Se Deus fosse comigo, eu não estaria nesse lugar infeliz, escondido, e nesse lugar aqui estou pisando um trigo, guardando um trigo para levar para comer. Deus não parece estar comigo, e eu não sou um homem valoroso, porque o anjo logo a seguir disse: vai na tua força e liberte Israel. Ele disse: está aí outro erro do Senhor. Eu sou fraco, eu não tenho força, eu sou o mais fraco da família de Manassés. Senhor anjo, o senhor me desculpe, todas as suas colocações estão erradas. Era o cenário. O anjo era Jesus, a gente sabe disso.
E então agora acontece uma conversa bonita e a gente entende como é que as coisas se resolvem adiante. Eu não quero entrar nesse pedaço da história por aqui. Eu gosto de falar isso porque eu tenho muito tempo, né? Vamos para adiante. Segunda maneira de Deus nos fortalecer. Em vez de nós, de ele vir a nós, agora nós vamos a ele. É diferente. Joel 3, verso 9, Deus diz assim: forjai espadas das vossas relhas, do arado fazei lanças, ou seja, comecem fabricando as armas. Vocês começam o processo. Portanto, vocês é que vão fazer as coisas e eu entro depois no processo. Então, nós temos que ter uma ação para que Deus possa, a partir daí, entrar em cena. Paulo é muito claro em dizer das tribulações. Talvez o verso mais pesado de Paulo, mais duro, está em 2 Coríntios 1, verso 8 a 10. Ele fala que as tribulações que vieram a ele eram de tal níveis que ele desanimou de viver. Sabe o que é isso? É chegar aquela hora que você joga a toalha e diz assim, agora é para morrer, eu vou morrer. Não tem mais o que fazer. Ele descreve ali de 8 a 10, eu não vou ler, o nível de angústia e sofrimento que Paulo passou. Pessoal, é Paulão. É o homem escolhido por Deus. E Deus disse assim, eu tenho uma escolha. É um servo meu, é um vaso especial que eu estou colocando. E agora o vaso é quebrado, esmagado, machucado, a um ponto que Paulo diz, o vaso está quebrado, o vaso morreu. O vaso não serve mais. Acabou o vaso. Deus diz, ô Paulo, nada que eu toco acaba, Paulo. O que eu toco renova, Paulo. O que eu toco para fazer milagre, Paulo. Paulo, aparentemente você está só. Depois leiam as circunstâncias do verso para vocês verem. Mas Deus entra em ação no momento certo. Eu estou tentando correr o máximo que posso aqui para a gente conseguir segurar o tema dentro do tempo. Quando você vê um Paulo fiel em Atos 16, depois de apanhar muito, cantando e louvando a Deus, sabe o que veio depois? Um terremoto. Queridos, guarde essa noção de uma verdade bíblica. Deus amassa o barro para depois fazer um jarro poderoso. Quando Deus estiver amassando você, com lágrimas nos olhos, diga a Deus, Senhor, eu não entendo nada do que o Senhor está fazendo, mas a minha confiança no Senhor não vai ser quebrada. E quando você fizer isso, vai ter um terremoto. Deus vai entrar em cena com poder, ele tem prazer em fazer isso. É a forma que ele trabalha. Primeiro amassa, para depois produzir o vaso. Se você está sendo amassado por Deus agora, não desanime. É o momento de você buscar forças nele e louvar a Deus na adversidade. É a coisa mais ofensiva ao diabo. Porque o que ele quer é que no meio da adversidade você culpe Deus e não louve Deus como Paulo fazia em Atos 16 junto com Silas. Nós temos aqui um outro cenário que foi Davi, um homem poderoso, 1 Samuel 30, verso 4. Quando ele chegou, que viu que os amalequitas haviam destruído tudo na cidade, pensem num homem arrasado. Olha só o que diz a Bíblia. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram. Tudo bem, até aí choraram. Mas choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Você já imaginou chorar e parar de chorar porque o problema foi resolvido? Ou porque você cansou, mas aqui não havia lágrimas. Acabou, não tem mais lágrimas, não dá mais para chorar. E o fundo do poço, pessoal, tem porão. Aprenda que o fundo do poço tem porão. Quando isso estava nesse cenário, o povo que sobrou na cidade, os poucos, pegaram pedras para matar Davi. Nessa angústia, o que deveria fazer Davi? Não tenho lágrimas para chorar. As pessoas querem jogar pedra em mim. Não há esperança nenhuma contra os amalequitas. Levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram tudo o que havia. A minha Bíblia diz, todavia, verso 6 bonito, Davi se fortaleceu no Senhor. Ei, filho, como é que está a tua vida hoje? Essas adversidades estão fazendo você chorar até não ter mais lágrimas para chorar. Faz igual Davi. Davi se fortaleceu na única fonte de força que existe, no Senhor. E sabe o que aconteceu? O Senhor disse para ele, vá atrás dos amalequitas. Mas o exército dele era pequenininho. E Deus disse, não é o seu exército que vence, é o meu. Se você buscou força em mim, é a minha força que vai fazer o resultado acontecer. E com metade do exército de Davi, porque metade não aguentou chegar lá, estava cansado, com metade do exército, ele venceu os amalequitas e trouxe tudo de volta e entregou o que havia sido levado da cidade. Davi fortaleceu-se no Senhor. Ai, como é bom isso, como é bom ver Efésios 3,16, que vos conceda poder. Efésios 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor. Colossenses 1, verso 11, sendo fortalecido com todo o poder. Bom,
Eu tenho aqui, esse é o hospital que nós construímos recentemente, do Hospital Belém, tá? O Hospital Adventista tem um segundo hospital, a gente fez um segundo hospital filial. Nesse hospital inauguramos aqui uma placa, e nesta plaquinha está um homem aqui que vocês não conseguem ver, e este aqui é o pastor Aldo Duarte. Ele tinha uma filha e era casada com um pastor chamado Eliezer. Eliezer teve câncer de traqueia. As pessoas iam visitar o pastor Eliezer no quarto, no Hospital Belém, e quando visitavam esse homem, cada um queria confortá-lo. Era um homem de Deus, era um homem com uma comunhão com Deus tremenda. E quando as pessoas iam falar para ele, animá-lo, ele sabia que era um câncer terminal, que a medicina não tinha o que fazer. Ele dava um sorriso lindo, Zina, lindo. Olhava para o céu e dizia com aquela voz bem fraquinha, ele dizia assim, não se preocupe, está tudo certo entre eu e ele, estamos juntos. Como é que alguém consegue dizer isso e dar um sorriso lindo quando o câncer está tirando dele os últimos momentos de vida? Sabe por quê? Porque ele se fortaleceu no Senhor. Ô, filho, é só esse o segredo. A força sobrenatural vem. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não é somente no sentido físico, é no sentido espiritual. A força vem. Não é talvez venha, não é de vez em quando venha. Bom, eu preciso terminar, tenho que contar uma história para terminar. Deixa eu ver se eu consigo aqui concluir. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como as águias. Isso aqui eu tenho que deixar para vocês. O Brasil não tem águia. Vocês têm águia aí. O que eu tenho mais parecido com águia aqui é urubu. Pronto. Então, vamos pensar que urubu e águia sejam parecidos, tá? Vamos trocar o verso para brasileirar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como os urubus. Como é que o urubu voa? Presta atenção. É assim. Está batendo asa? Não. Mas está voando. E sabe o que é interessante? Está subindo. Como é que ele sobe sem bater asa? Sabe o que Cristo quer dizer quando escreveu isso? A Bíblia quer dizer o seguinte, você está batendo asa demais. Se você quer subir, deixa o vento quente do Espírito Santo te levar. Ei, filho, se conecte a mim, que eu alço você a um patamar espiritual muito mais alto. Não é batendo asas. Batendo asas, você colhe o fruto da sua força. Através do fogo do Espírito Santo, que aquece esse ar, que leva você para cima, assim como o urubu ou como a águia, você sobe para um outro patamar. Agora, tem uma coisa interessante. Você pode escolher o que você quer ser. Essa escolha é sua. Deus não interfere nela. E essa escolha acontecerá de duas formas. De que maneira? A Bíblia diz assim, olha, está ali, Hebreus 11, verso 34. Da fraqueza tiraram força e se fizeram poderosos. Tudo bem. Você quer ter o quê? Aerofólio? Como é que funciona a tribulação? O vento bate e aí tem o aerofólio. Isso é um carro de corrida. O aerofólio é isso aqui atrás. Pensa no vento da tribulação como um vento. Quando esse vento bate no aerofólio, joga o carro para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. O vento bate no aerofólio, não sei se você entende de carro de corrida, mas não precisa entender disso. E a proposta é, o aerofólio fará com que o vento bata nele e aperte o carro para baixo. Você pode escolher ter aerofólio. Sabe quem tinha aerofólio? A mulher de Jó. Olha o que ela diz lá. Amaldiçoe-se teu Deus e morre. Ei, Jó, acabou. Jó, a tribulação está forte demais, está esmagando você para baixo. E, amigo, para baixo, sabe o que tem? A sepultura. Morre, desce mais ainda. Aerofólio. O aerofólio é quando você permite que a tribulação aperte você para baixo, para baixo, para baixo, e tem a sepultura lá embaixo. Mas existe uma outra opção, e é a opção divina. E essa opção aqui também tem asa, mas não vai empurrar para baixo. Quando o vento bate na asa do avião, ele empurra para cima. É o mesmo vento, é a mesma tribulação, é a mesma resistência. E aí, sabe quem tinha isso? Jó. Ele diz o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levanta sobre a terra. Queridos, que resposta maravilhosa de alguém que escolheu ter asas e não aerofólio. O diabo achou que, tirando as coisas de Jó, tiraria tudo dele. O tudo de Jó era Cristo. Ele não conseguiu tirar. Qual é o seu tudo, filho? Não se prenda nos aerofólios da vida. O diabo quer implantar aerofólios em você para jogar você no chão. Se prenda nas asas poderosas que Cristo disse, para você subir com asas de águia. Ele não fala em aerofólio, ele fala em asas. Que coisa maravilhosa. Davi se fortaleceu no Senhor. É o verso 6 do 1 Samuel, capítulo 30.
Sabe o resultado? Ele foi e venceu. Eu vou terminar contando para vocês o seguinte, tinha muita história para contar, eu fico com dificuldade de selecionar. Quando a minha esposa teve câncer, depois eu vou fazer com calma, contar essas histórias do câncer que são maravilhosas, dos milagres de Deus. Eu fiquei nesse hotel em São Paulo, é o Akasaka. É um hotel simples, financeiramente era um momento difícil. Deus escolheu tudo para me pegar e me amassar. Em Belém eu tenho um certo poder como médico, como diretor de hospital. Em São Paulo eu não sou ninguém. Aconteceu um único tipo de tumor na minha esposa que não tem tratamento em Belém. Hoje tem, na época não tinha. Se fosse um tumor com tratamento quimioterápico ou radioterápico em Belém, estava fácil. Deus coloca o único que não tem. Coincide com um momento financeiro difícil da minha vida. Ou seja, é Deus apertando o barro. O barro Marcos precisava sair transformado num vaso bonito, num vaso poderoso. E não seria transformado através de uma doença em Belém. Precisava ser mais apertado, mais esmagado. Quando eu cheguei em São Paulo, o plano de saúde não autorizou o tratamento. Houve uma dificuldade. E essa dificuldade foi aumentando, os dias passando, o câncer do mesmo lugar. E eu não conseguia resolver, e nada andava, e eu fui me angustiando. E a minha esposa me olhava como que diz, querido, e aí o que a gente faz? Chegou uma noite. Para mim foi o Vale de Jaboque, descrito na Bíblia, tem um nome para mim, tem um lugar para mim, eu conheço esse lugar. E nesse lugar, nesse hotel, aqui está o quarto, e aqui está o banheiro do quarto. Não sei se vocês conseguem ver esse banheiro aqui. Esse é o banheiro do quarto. Naquela noite, eu não aguentando mais, a angústia de não ver nenhum milagre acontecendo, nenhuma porta se abrindo, eu deixei a minha querida esposa deitada na cama, e para não chorar perto dela, eu fui para o banheiro à noite chorar. E ali naquele banheiro, eu abri a água quente e fria do banheiro. O clima é muito frio nessa época em São Paulo. Eu abri a gás, coloquei uma temperatura bem quente. E ali eu me sentei no chão, orei e chorei muito ali. E eu disse para Deus o seguinte, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der paz. Curar minha esposa é uma opção do Senhor, mas paz o Senhor não pode deixar de me dar. Porque quando o Senhor disse, a minha paz te dou, o Senhor tem que cumprir agora, eu disse para Deus. Curar, eu não tenho como obrigar o Senhor a fazer, mas a paz o Senhor não pode me negar. E sem esta paz, eu vou amanhecer o dia aqui, até que essa paz chegue nesse banheiro. E os minutos passaram. E eu passei ali algumas horas, eu não sei quanto tempo passei, não quero ser leviano dizer o tempo. E ali, eu chorava e dizia, não chegou a paz, eu preciso dessa paz. E mais um pouco, o barro era apertado. E Deus experimentava um pouco mais. Eu dizia, não solto a tua mão, não fecho as torneiras, enquanto eu não tiver paz. Deus não se ofende, filho, quando você passa um longo tempo com ele, ainda que você esteja argumentando com ele. Ele diz, pode arrazoar comigo. Chegou um momento. Não apareceu uma luz brilhante no banheiro sobrenatural. Não vi um anjo no banheiro. Não vi algo sobrenatural visível. Mas Cristo entrou no banheiro, porque com os olhos mortais eu não vi, mas a paz desceu sobre aquele banheiro. E desceu numa intensidade que o câncer não era mais importante. Que as negativas não doíam mais. Aquilo para mim foi um anestésico tão poderoso, um bálsamo tão forte, que eu disse para Deus, agora sim. Agora eu louvo o teu nome, porque agora eu tenho certeza de que o Senhor está no controle. Eu não vi alguma coisa. Tem gente que quer ver milagre, ver. Ei, às vezes você vai ter que andar na água até o mar abrir. Deus tem maneiras diferentes. Para mim, ele esperou até o meu limite. E quando eu não desanimei, e eu me mantive buscando força, ele disse, filho, agora eu vou começar os milagres na sua vida. O primeiro milagre é a paz. A primeira coisa que Deus vai lhe dar, filha querida, filho querido, no meio da tribulação que você está, é paz. Depois ele vai dar a solução. Agora é paz. Dedique essa noite a Deus em oração para você receber paz. É a falta de paz que leva à depressão, à angústia, o sofrimento, a abandonar Deus, ao suicídio. Falta de paz. Busca paz, porque ele diz, a minha paz eu te dou. Agora uma outra coisa linda. Aqui está a minha esposa. Aqui ela foi perdendo o cabelo. Eu ia cantar, mas não vou dar tempo de cantar, tá? As dificuldades vieram, o cabelo caiu. Minha esposa havia sido Miss há muito tempo atrás, e isso doía um pouquinho. E aí o cabelinho ficou bem assim, né? Mas não abalou a nossa paz. Ela e eu nos mantínhamos fiéis. Aí entraram as perucas,
e as coisas foram acontecendo. Nós não vamos poder ver esse vídeo agora. Eu ia cantar o... Canta, canta, doutor. Todos nós queremos ouvir, por favor. É que eu queria contar um outro final aqui, bonito. Mas sabem, queridos, a letra desse hino, tocou-me, ó, tocou-me, então feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me e me transformou. A transformação aconteceu primeiro no meu coração, para depois acontecer na vida real. Primeiro eu ganhei paz. Depois da paz, as portas se abriram. Sabe, queridos, o que me alegrou é que no dia seguinte, Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. Ele disse, filho, se você resistiu à prova naquele banheiro, e se você não se afastou de mim, e se você derramou lágrimas, mas você se fortaleceu em mim, agora eu vou abrir as portas. No dia seguinte, de uma forma misteriosa que também não dá tempo de contar hoje, as coisas aconteceram de uma forma que eu não sabia explicar. A minha esposa entrou no hospital, no melhor hospital que eu achei Camargo para aquele tipo de câncer, e os tratamentos aconteceram, e eu louvo a Deus, porque uma vez que você resiste à tribulação, aquilo te coloca mais perto dele. As asas são maravilhosas. E eu saí... Se você perguntar, Marcos, qual a maior tribulação da sua vida? Qual o momento mais difícil? Eu digo, o câncer da minha esposa. Se você perguntar qual a maior bênção da sua vida, eu lhe respondo, sem sombra de dúvida, o câncer da minha esposa. Bom, queridos, Francesca está aí. Dá para ter uma ideia da situação dela para a gente fechar o vídeo. O médico olhou, ela está com febre. Você quer ver os pezinhos da Francesca como estão? Dá para ver as bolhas? Vocês conseguem ver as bolhas aqui? Como é que Francesca vai caminhar com bolhas? A unha de Francesca está caindo. Não está mais. Como é que estão os seus pezinhos na caminhada para o céu? Estão igual os dela, cansados, machucados, feridos. Sabe o que é lindo? É porque ao lado dela tem alguém que diz, você não vai desanimar. Francesca, só falta um pouquinho para você chegar ao final da corrida, Francesca. Francesca, eu vou te ajudar. E Francesca se levanta com grande dificuldade. E agora ela vai dando as últimas ordens do cérebro, dizendo para a perninha dela, não pare, continue, ande um pouco mais. E ela agora tem a última noite pela frente. Sabe o que é lindo? É que ela corria aquela última noite para chegar no ponto final daquela corrida. Mas acontecia uma coisa maravilhosa. Quando o dia amanhece, ao lado dela, alguém corria com ela. Você não estará correndo à noite sozinho, você estará correndo com Jesus. Não importa que pareça, visivelmente você pode não estar vendo Jesus, mas ele promete, porque quando ele diz assim, o Senhor é meu pastor, e ele não me faltará, não coisas, coisas faltam, ele não falta. Ele diz para a ovelhinha, eu nunca deixo você sozinha para os lobos da vida. Sabe, filho, eu quero terminar. A Francesca chegou no final da corrida. E ao chegar no final, ela recebe um abraço, um beijo do seu esposo. É uma corrida material. Tem um abraço, um beijo, uma coroa para a corrida espiritual. Marcos, e a tomografia que deu errado. E o pobre de Ismael, e a pobre daquela senhora que ficou ali. Sabem, queridos, Ismael deixou aquela senhora na maca quando a tomografia não funcionou. E voltou para a sala de tomografia, sozinho. E agora fechou a porta e se ajoelhou. E se ajoelhou exatamente ali, nesse lugar que eu vou lhe mostrar agora. Não sei se vocês conseguirão ver. Aqui é a tomografia da Siemens, é lá no local, eu fui lá. E aqui está o lugar da tomografia, mas aqui tem um cantinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa a imagem andar um pouco mais. E é neste cantinho aqui, neste cantinho, é que Ismael se ajoelhou e orou. E ali de joelhos ele chorou. Ele disse, oh, meu Deus, eu não sei por que não funciona, mas eu não vou desanimar. Eu vou buscar força no Senhor. Ismael buscou força no Senhor. E depois de orar e chorar, sabe o que ele fez? Ele levantou dali, voltou lá onde estava a dona, aquela senhora, e disse para ela, disse para ele, porque ela não ouvia nada, disse para aquele filho, vamos levá-lo outra vez. E o filho perguntou, mas funcionou? Ele disse, não funcionou ainda. Mas eu orei, e Deus está me dizendo para repetir o processo. E eu vou fazer isso. E o filho disse, mas será? Ele disse, não é problema meu, é de Deus. E quantas vezes ele mandar, eu vou levar de volta. E se ele mandar de novo, a gente leva, mas vamos cumprir aquilo que veio à minha mente pelo Espírito Santo. Ele mandou eu voltar. E os dois pegaram nos braços e levaram até lá. E colocaram exatamente ali. E quando colocaram, a tomografia funcionou.
Queridos, as imagens se formavam uma atrás da outra. E ele pegou aquilo empolgado, ligou para um cirurgião plástico, desculpe, um neurocirurgião, e o telefone não atendeu, ligou para o segundo, ligou para o terceiro, ligou para o quarto, e o quinto cirurgião chama Mário Hermes, meu colega aqui em Belém. Ligou para ele e disse, doutor Mário, tem um milagre para lhe contar. A tomografia funcionou. E aqui tem uma pessoa assim, assim, assim. Mário Hermes olhando para aquele cenário, ouvindo aquilo ali, disse assim, mas eu nem estou aí de plantão mais, porque está quebrado, a gente... Não está, doutor, mas aqui precisa do senhor. Deus fez um milagre aqui. E Mário Hermes, emocionado, disse, eu vou aí. E operou aquela senhora. E aí foi marcado, depois de algum tempo, um culto de ação de graças. Ela havia recuperado tudo menos a voz. E eu fui fazer o culto de ação de graças. E sabem de uma coisa linda? Aqui estou eu ao lado dela. Mas tem uma coisa mais bonita ainda. Deus não gosta de fazer pela metade. O hino naquela noite, quem cantou foi Dona Albanesa. Não foi o Quarteto do Marcos. Queridos, eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Não importa o tamanho da tribulação que você está vivendo hoje. Não escolha aerofólios, escolha asas. Seja fiel, se mantenha firme. A aprovação fortalece você. A aprovação vai permitir que esse amasso do barro transforme você na coisa mais linda, no vaso mais lindo que Deus pode produzir nesse mundo. Que Deus te abençoe. Mantenha firme os teus braços nos braços de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos orar então. Maravilhoso Deus que está nos céus, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos aqui essa noite. Como é bom, Senhor, no início de uma semana, pararmos, nos reunirmos, para falarmos do céu, do teu poder, daquilo que o Senhor falaria se estivesse aqui aos nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá o privilégio de alguma maneira, ser um veículo do céu, podendo animar os irmãozinhos queridos, as ovelhinhas queridas, que, quem sabe, nesse momento precisariam de um abraço direto teu. Eu transfiro a eles os teus braços, na certeza de que, de modo invisível, o Senhor está ao lado de cada um destes que aqui estamos nessa noite, e o Senhor poderá nos abraçar. Derrame sobre cada um de nós o anestésico do céu. Queremos buscar força em ti, como fez Davi, como fez Ismael aqui em Belém do Pará, naquela tomografia. Ah, Senhor, nos abrace, se a nossa fraqueza é grande, nos coloque em teu colo de amor e nos leve em segurança para o lar celestial. Estas são as bênçãos que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.